Abre sua Bíblia em Atos 2, 42. Em Atos 2, no princípio do capítulo, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, encheu a igreja, aquele fuzuê todo, muita gente lá presente, mais de 3.000 com certeza, e Pedro pregou um sermão poderoso. 3.000 entregaram a vida a Jesus e eles começaram a vida normal, o estado normal da igreja, como a igreja deve ser, né? Para que a igreja seja o que Deus planejou para que ela seja, é preciso que a gente ame o reino acima de tudo. Como a gente cantou, o Senhor acima de tudo. O grande problema da igreja moderna é que nós estamos amando o mundo. Nós gostamos das coisas do mundo. Nós gostamos de celebrar as coisas do mundo. E aí, João vai dizer, não amemos o mundo. Porque senão nós não vamos viver esse estado normal da igreja, como Deus planejou desde o princípio, como tem sido ao longo da história, quando Deus vem e aviva a igreja. Então precisamos de um avivamento, do toque do Senhor, para a gente voltar para o estado normal. Amém. Da igreja. Atos 2,42 diz desses convertidos, 3.000, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Prodígios e sinais. Isso é a marca de Deus na história. Desde a criação, foi um prodígio a criação. Uma coisa tremenda, espetacular. Depois veio a história de Deus em Israel, milagres, o mar abrindo, os sinais que Deus fez no Egito, os mortos ressuscitando, homens sendo arrebatados para viver para sempre com Deus. Então Deus é um Deus de prodígios, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que tem feito sinais maravilhosos. Mas essa igreja precisa perseverar. Discípulos são parte da igreja e permanecem nela o tempo todo. Isso é uma perseverança, né? O Gilson falou comigo ali, antes do louvor, nós estamos aqui, né? Desde o princípio. Eu lembro da pregação do Craig, ele deu uma palavra que eu creio foi profética, daqui um ano, não foi? Daqui um ano, algo vai ter acontecido nessa igreja. E eu lembrei da história da igreja. Nós começamos a igreja com mais ou menos 70 pessoas. A igreja chegou a 160. E teve culto que tinha gente lá de fora. Estava transbordando. Não vou contar da parte ruim. Aí voltamos para trás. Mas eu pensei, daqui um ano, Deus, que a gente tem o dobro de pessoas nesse lugar, que a gente tem o dobro de discípulos nesse lugar. O meu desejo foi a minha oração em função da palavra que ele deu. Perseverança. A palavra perseverança é aderir a alguém e se tornar fiel a esse alguém, que é Jesus. Servir constantemente, perseverando, né, Marcão? Perseverando, tem muita gente perseverando. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento. Todo o ensino era por meio dos apóstolos, que eles aprenderam de Jesus. E aí eles começaram a escrever o Novo Testamento. Mas eu não vou deter muito aqui. Eles também perseveravam na comunhão, né? Eles, discípulo, é alguém que foi batizado em Cristo, batizado no corpo de Cristo, não apenas
molhado na piscina, mas batizado, entrou no corpo, entrou na igreja, passou a amar os irmãos. Isso é comunhão. Porque a marca de alguém salvo é que ama os irmãos. João falou. E eles perseveravam na parte do pão de casa em casa, que não é só comer junto, é partir o pão na ceia do Senhor. Ceia era todo dia que eles faziam ceia. Né? E eles perseveravam nas orações individuais e coletivas. Eu vejo que a igreja está perseverando aqui nas orações, isso é muito bom. Agora mesmo estamos com 21 dias de oração online. Eu entrei anteontem que começou, eu, Joãozinho, Ronaldo, mas todo mundo pode entrar nessa sala de oração lá, fazer uma oração, acompanhar a oração, dizer um amém, né? Foi muito bom, né, Joãozinho? Então, participa. Então essa perseverança toda formou um pacote completo que foi regado, né? Quando você faz aquela carne especial, você rega no vinho. O que Deus regou aqui, olha, tem algo especial que foi regado aqui, que foi: em cada alma havia temor. Se vamos viver a vida normal da igreja, o estado normal, precisa haver temor em cada coração. O que é o temor? Né? O temor do Senhor é aquele assombro diante de Deus. Eu não posso ofender a Deus com pecado. O temor do Senhor é odiar o mal. O temor do Senhor é apegar a toda a verdade do Senhor e seguir aí, né? Num estado de assombro. A palavra é forte. No grego é phobos, é terror, porque nosso Deus, diz em Hebreus, que é um fogo consumidor. Ele pode ser terrível para o pecado, então temos que temer. Então a igreja, todo mundo aqui, em cada alma havia temor. A palavra em cada significa um a um. Então por isso que coisas maravilhosas aconteciam, porque todo mundo queria viver uma vida santa, como a gente cantou. Não é? Todo mundo queria viver uma vida santa. E em Jó está escrito que o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos vai crescer em poder. Então, muitas vezes não tem poder porque falta santidade. Por isso, debati com mais 3 pastores essa semana, que eu disse que santidade é essencial para poder. Mas tem tanta gente fazendo milagre aí, tem até o mundo. Tem sinais, prodígios que no mundo, religiões, mas não tem santidade, mas não é de Deus, não é? É do copista de Deus. Então, o justo vai crescer e o puro de mãos vai crescer em poder. Eu não sei, eu quero que Deus coloque sal na sua boca hoje, para você sair daqui sedento pela glória de Deus, amém, pela presença de Deus, por querer ver de novo a igreja andando no estado normal, tendo sinais, maravilhas, milagres, cura, salvação instantânea. Amém. Batismo. Hoje em dia fala de batizar, a pessoa não está pronta. Você converteu, você está pronto. Você tem que batizar, obedecer a Deus, né? Mas não vamos entrar nisso. E aí, como tinha aquele regado do temor do Senhor, né? Do fogos, do terror, então tinha milagres. E aqui, né, é lindo aqui demais, que fala: e muitos prodígios e sinais eram feitos. Olha só, vamos ler alguns deles. Atos 2,19, mostrarei, Deus falando para o fim do tempo. É a profecia de Joel, que Pedro está pregando. Ele diz: mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Prodígios e sinais. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Literalmente,
o sol, né, quando o sol se esconde, o eclipse solar e a lua de sangue, já tem isso aí, mas nesse tempo vai ver forte. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você quer ser salvo, você tem que clamar o nome do Senhor, como a gente cantou, né? Jesus, Jesus, vem na minha vida, muda a minha vida, me dá a sua graça, me dá a sua salvação, me dá o seu poder para me viver uma vida digna do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar será salvo. Israelitas, escuta o que eu vou te dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais. Você lê a vida de Jesus, você não fica com um salzinho na boca de querer andar como ele andou. Em João ele diz que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e até maiores. Mas cadê as obras maiores? Cadê os sinais? Cadê os prodígios? Cadê os milagres? Estão amando o mundo. E aí vai ser difícil. Bom, Atos 4, a igreja está reunida e está orando, e ela diz: agora, Senhor, olha para as ameaças deles, que eles estavam sendo perseguidos, e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. A oração da igreja foi respondida, porque em Atos 5 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles. Por que o povo admirava? Porque eles eram curados, eles eram libertos, os coxos eram curados, cegos viam, surdos ouviam. Tinha que gostar, né? Eles traziam as pessoas, tem mais aqui, né? Não citei esse aqui. Eles traziam as pessoas e Pedro andando passava, diz a Bíblia, que a sombra dele curava. Por quê? Porque ele estava cheio do poder de Deus, cheio da santidade de Deus, do temor do Senhor. E aí os milagres aconteciam. Paulo, olha a ação dele: não ousarei falar coisa alguma, a não ser aquela sobre que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e obras, por força de sinais, prodígios pelo poder do Espírito Santo. Não tem outro poder. Todos eles andaram pelo poder do Espírito Santo. Jesus andou pelo poder do Espírito Santo. Se não tem o Espírito, não tem poder. Mas você tem o Espírito. Você está clamando: enche-me, Espírito, enche-me, todo dia, enche a minha vida, me dá o poder, eu quero testemunhar. Porque Atos diz que recebereis poder ao descer o Espírito, mas você vai para um trabalho e você fica com medo de testemunhar porque falta poder. Mas se tem poder do Espírito Santo, coisas incríveis acontecem. E aí ele diz que pregou o Evangelho para todo lado. Olha, ele diz: as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Deus é um Deus de maravilhas. Desde a criação do mundo até a volta de Jesus, Ele tem feito maravilhas. O seu nome e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Ele é um Deus guerreiro, vitorioso, o Senhor dos exércitos, que só faz maravilhas. A igreja normal está ungida para realizar esses prodígios no nome de Jesus. Eu creio nisso, sempre creio nisso. Mas aí vem os tempos difíceis e você fica na retaguarda e aí você não age, não é? Então você tem que buscar, tem que pedir, enche-me do Espírito, tem que jejuar, tem que orar, tem que bater na sua carne, esmurrar o seu corpo, para viver uma vida digna do Senhor. E aí você vai ver os prodígios, os sinais
e as maravilhas do Senhor na sua vida. Porque um prodígio é um portento, é algo milagroso e vai sempre abençoar a vida de alguém. Como Jesus fez um prodígio quando ele andou sobre as águas, ou quando ele multiplicou os pães, ou quando a sombra de Pedro curou as pessoas, ou quando Pedro ora e a Dorcas ressuscita, ou como levavam lenços de Paulo que punha nos enfermos e eles eram curados. Por quê? Porque Deus era um Deus de prodígio, ele estava em aliança com esses irmãos para fazer o que eles queriam, que eles buscavam, para abençoar o povo. A finalidade sempre vai ser para abençoar alguém. Então, até me perdoe essa música, Jesus nunca condenou alguém por buscar bênção e cura. Você pode buscar bênção, pode buscar cura, você pode trazer o cego, o surdo. Teve época que traziam. Eu orei para o cego, surdo, mudo falou. Mas tem que crer, tem que agir, tem que orar, tem que trazer os doentes, os enfermos, os loucos, os endemoniados, para eles serem libertos. A igreja é um lugar de libertação. A igreja é a agência de libertação de Deus. E os sinais? É algo que distingue, algo que marca, é uma ação sobrenatural de Deus que mostra a soberania e a vontade dele de fazer algo, como Moisés vai e joga a vara no chão e ela vira cobra, e os mágicos do Egito jogam as varas, viram cobra, mas a cobra de Moisés come a vara deles. Sinal, o sinal de Deus, Deus guerreando e lutando contra os deuses do Egito, porque um dos deuses fortes do Egito era simbolizado pela cobra. E aí vai. Gideão, ele tem lá uma batalha para enfrentar, vai ser 300 contra 100 mil mais ou menos. Como é que pode? E aí ele pede a Deus o sinal, põe a lã para molhar e diz: Deus, amanhã quando eu acordar vai ter orvalho na lã só e o chão seco. E aconteceu. Deus, perdoe, amanhã vamos fazer o contrário, a lã seca e o chão molhado. E Deus fez sinais, né? Ou João Batista é um sinal da vinda de Jesus, né? Ou milagres que mostram a presença e a autoridade de Deus. Um sinal que Paulo está pregando para um procônsul Sérgio Paulo, e o Elimas, o mágico lá, tenta, né, enrolar e impedir Paulo, e Paulo fala que ele vai ficar cego. Ele ficou cego. E o procônsul creu. Então, se alguém pedir o evangelho, né, alguém com autoridade, né, eu já mandei umas pessoas calar a boca. Tem que o evangelho tem que avançar, né? Mandei calar a boca porque a pessoa estava assim, confrontando no meio da pregação. Então, você pode me confrontar. Se eu falar alguma besteira, você pode me confrontar. Eu já recebi confronto de menino de 13 anos, depois da pregação, não no meio dela, no meio da bagunça, né? Aí eu tive um sinal maravilhoso, né? Quando Deus me manda para o Rio, né? Aqui é o grávida do Tiago, e aí eu tive uma palavra profética, eu orei, e eu vi Jesus, e ele falou comigo no sonho. Não vi o rosto dele, que brilhava muito, mas tem mais detalhes. E eu tive outro sinal assim maravilhoso também. Eu tive vários sinais na minha vida. Então Deus é um Deus de prodígio, de sinais, de maravilhas, porque Ele quer se mostrar, Ele quer se revelar, e Ele se revela desse modo. Olha a vida de Jesus. Você não tem assim um salzinho na boca de andar. Um dia que você andasse com Jesus, você ia ficar muito cansado. Tem até uma cena naquela série, como chama? Que Jesus está curando um monte de gente,
Quando ele chega no fim do dia, está igual eu quando entrei aqui. Ele está assim, exausto, né? De tanto que ele curou, libertou gente, né? Você tem que agir. Você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que clamar a Deus para agir em nome do Senhor. Tem muitos dons disponíveis para você. Mas tem que buscar. Todo discípulo de Jesus normal busca. Eu, quando me converti, eu queria tudo até dom. E eu clamava, fui batizado no Espírito Santo um mês ou dois convertido. Fiquei rindo um dia inteiro. Né? Mas tem que buscar. Eu quero Deus. Nós cantamos que eu quero só a Ti. É verdade isso? Você cantou a verdade? Eu fico muito desafiado quando eu canto uma coisa. Eu quero só a Ti. Se tem Deus só na sua vida, não tem mundo, não tem pecado. Ou tem até pecado, mas você se arrepende, não é? Atos 1:8, receberão poder ao descer o Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Oh Deus, me enche, cada vez que eu vou na academia, vou orando por aquele povo e querendo que Deus me dê uma palavra para um, para outro, um toque, um sinal. Quando alguém está doente, vou orar. Tem que andar nesse modo. É o chamado de Deus para mim e para você, para todo discípulo. Amém. E os dons são diversos. Eu não vou ter tempo de falar minuciosamente, mas está em 1 Coríntios 12, né? Paulo fala dos dons do Espírito, alguns, não todos, né? De 4 a 11 ele diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então tudo está no Espírito Santo. O pacote da vida está no Espírito Santo. O pacote da vida normal da igreja no estado normal, está no Espírito Santo. E quando Ele enche cada um, como a gente leu lá antes, como vamos ler de novo, cada um, a palavra é castos, significa um a um. Todo mundo cheio do Espírito Santo, esse negócio vira um fogareiro, pega fogo. Como eu sonhei, muitos anos atrás, eu sonhei o povo pegando fogo, e eu dizia, tinha uma multidão, e eu dizia, calma, que as pessoas vão orar por você. E as pessoas, não é o pastor, aliás, nem precisa me chamar de pastor, eu não gosto, mas não é o pastor, são as pessoas normais, os discípulos de Jesus. Uma menina que veio e orou por mim. Mas imagina se ela fosse tímida, né? Não, mas pastor, vou orar por ele. Não tem nada disso. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Nath. Branquinho. Hoje eu chamei o menino de branquinho, ele falou, não sou branquinho não. Mas né? Bem branquinho. Mas tudo bem. Os dons são diversos, a diversidade de serviços, então tem muitos serviços na igreja que precisa do Espírito também. E fazer, trabalhar, o Senhor é o mesmo, diversidade de realizações. Então Deus faz coisas, realiza coisas, mas Ele que opera. Agora Ele fala da manifestação do Espírito. Então, quando Ele fala de prodígios, sinais, milagres, maravilhas, vem com uma manifestação do Espírito e é concedida a cada um. Fala comigo, cada um. Então você, cada um que está aqui, você tem acesso ao Espírito Santo. Se você não está cheio dele, porque você está amando o mundo. Então clama, me enche do Espírito, me dá os dons. Quero falar em línguas. Eu queria falar em línguas, eu queria interpretar, eu queria profetizar, eu queria dom de milagre, eu queria dom de cura. Eu estava clamando a Deus por isso. E na minha vida tem vários dons que já se manifestaram, não é? Então eu vou falar disso
A manifestação é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Não é para você botar um crachá e dizer, olha como eu sou poderoso. Isso na história aconteceu muito com muitos homens de Deus. Eu oro, as pessoas são curadas. Eu oro e as pessoas são curadas. Mas não é você que faz a obra, é Deus. É o Espírito Santo. Né? Então, honra e glória dele. Amém? E aí, a manifestação visando um fim proveitoso, então é para o outro. A manifestação do Espírito é para o outro que está doente. É aquela moça, isso foi um sinal maravilhoso, aquela moça que veio aqui mesmo, autona, não podia estar com problema para ter filhos, perdeu um bebê. Eu orei, nós oramos, uma irmã comigo, botamos a mão lá e Deus falou comigo. Daqui a 1 ano você vai ter um filho, vai chamar Rafael. 1 ano e 3 meses depois ela trouxe o Rafael aqui para me apresentar. Então isso é Deus. Isso é Deus. E Ele pode fazer isso com qualquer um que crê, que se deixa ser cheio de Espírito. Amém? Você está cheio de Espírito Santo? Amém. Amém. O amém não é suficiente. Tem que ser mostrado em fato e obra, em manifestação e realização. Mas amém. Glória a Deus que você crê. Então vamos estar cheio. Me enche do Espírito, me enche do Espírito. Senhor, me enche do Espírito. Porque sem o Espírito não dá. Fala assim, seu Espírito. Não dá. Não dá para viver vida. Você vive uma religião, mas não vida com Deus. Seu Espírito Santo. Então, vamos lá, repetir, visando um fim. A uma é dado mediante o Espírito da palavra da sabedoria. Não é uma palavra, é uma manifestação do Espírito, que pode ser numa pregação, pode ser numa palavra direta para alguém que leva a pessoa que recebeu a ter sabedoria para resolver suas dificuldades, seus problemas, seus pecados, o que for na vida, né? Acho que quase todo mundo já deve ter recebido uma palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento, aquela palavra que leva um conhecimento mais profundo da revelação bíblica e traz soluções. Então alguém pregou, alguém falou com você, deu aquela palavra, você entendeu, aí sua vida mudou. Glória a Deus. É para o outro, né? Manifestação de fé. Não é aquele dom da fé necessário para ser salvo, não. É uma manifestação que leva a pessoa a crer de modo único e sobrenatural. Eu tive uma vez na minha vida, creio que foi uma manifestação desse dom com meu sogro. Foi demais. Aí ele está lá, nós estamos conversando, ele fala, tem muitos meses que não chove lá em Dom Joaquim. Aí me deu aquele troço, né? Porque o Espírito Santo apresentou um troço, né? Me deu aquele troço, eu falei com ele, você vai chegar lá amanhã, 1 hora depois que você chegar vai chover. E o que você acha que aconteceu? Choveu. Então isso marcou a vida dele. Se ele foi salvo ou não, não sei. Mas ele ouviu, teve sinal de Deus na vida dele para crer. Né? Fé. Amém. Dons de curar. Pode haver dons para diferentes doenças. Um pode receber o poder para curar cego, o outro para curar surdo, o outro câncer, o outro esterilidade. Eu e Raquel oramos mais ou menos uns 10 bebês aí na conta, de pessoas que não podiam ter filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é? É um dom. Glória a Deus. Tem gente que não gosta que eu olhe. Né? Principalmente solteiro, né? Aí tem confusão. Operação de milagres. Dom de operar milagres. É só olhar para a vida de Jesus. Eu tenho um PDF sobre os milagres de Jesus. Eu vou publicar aí na igreja, se você quiser, você lê. Mas os milagres de Jesus, eu escrevi sobre todos os milagres que Jesus fez. Então, milagre, Deus quer fazer milagre, gente. Por que Ele quer fazer milagre? Para a gente ser salva.
Porque o milagre é um atrativo para a salvação. Por isso que eu não concordei com essa canção. Não veio por causa das bênçãos. Não, muita gente vai vir para buscar a bênção, vai ser curada, vai ser salva. Não tem nada errado. Jesus não condenou quem buscava. Ele condenou quem estava atrás do pão. Quem queria botar ele como rei. Aí ele não gostou, não. Então, imagina Jesus, no dia de Jesus, gente se passando, ele está andando, a mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue, ela é curada, aí ele vai ali, ressuscita a menina, na sequência, no mesmo dia. Que coisa mais maluca, né? Então, é demais. Aí você vai ter que tocar em leproso. Eu já toquei em leproso, né? O leproso tocou em mim. E aí, bom, mas eu não fiquei leproso, porque lepra não é contagiosa. E a profecia, dom de profecia, manifestação. Nós temos falado, mas a gente não tem. Cadê os profetas? Cadê os irmãos que creem? Eu não sou profeta, mas já tenho uma ou outra profecia, mas assim, porque eu sou como uma mula de Balaão, né? Porque às vezes quando o Espírito Santo vem, falando o Espírito, quem não profetizará? Agora tem gente que tem um dom, precisa de agir mais. Cadê você? Enche-me do Espírito Santo, fala comigo, me dá a palavra profética para a edificação da igreja, porque quem profetiza edifica a igreja, né? E até tem os que têm ministério, mas isso é raro. Depois tem o discernimento de espíritos, né? A pessoa que percebe manifestações demoníacas, não essa adivinhação, mas é um dom do Espírito Santo. Depois tem variedade de línguas, que vai além de falar em língua. Eu falo em língua muito, Joãozinho também. A gente gosta de falar em língua, mas a gente fica falando em língua toda hora, porque se não tem interpretação, ninguém vai entender. Mas de vez em quando a gente solta uma que a gente não aguenta segurar. Então, variedade de línguas significa que você pode falar em várias línguas, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então, a língua dos anjos. Mas tem que ter interpretação para ver, edificação, né? A interpretação não é tradução, mas é um entendimento. A pessoa percebe o que está sendo falado e fala na mesma hora. Precisamos disso, né? Eu estava num culto com a Raquel, e aí um cara orou em línguas lá, alto, e a Raquel do meu lado interpretou. Acho que eu nunca vi na vida que é uma manifestação, não precisa ser todo dia, não é um crachá que você carrega. A profecia, você pode dar para qualquer um aqui, pode profetizar, desde que ouça o Senhor, desde que tenha o Espírito Santo. Amém. Pode ser que nunca mais se profetize, e daí? Sai para outra, né? Chuta no outro gol, né? Vamos correr atrás. Vocês são corpo de Cristo. Vamos falar assim. Como ouve isso? Vocês são corpo de Cristo. E individualmente são membros desse corpo. Paulo vai dizer, membros uns dos outros. A uns Deus estabeleceu na igreja. Deus fez isso. Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar profetas. Em terceiro lugar mestres. Operadores de milagres. Tem todo dom de curar? Ou de ajudar? Não. Tem todo dom de administrar? Não. Ou de falar em variedade de língua? Também não. Será que são todos apóstolos? Não. Será que são todos profetas? Também não. Será que todos são mestres? Também não. São todos operadores de milagres? Não. Mas qualquer um pode. Todos têm dom de curar? Não, mas todos podem. Todos falam em línguas? Não, mas todos podem. Todos têm o dom de interpretar línguas? Não, mas todos podem. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Você tem que buscar. Tem que ter fome de Deus. Fome de ver Deus abençoando alguém. Fome de ver Deus tocando, curando, salvando, libertando, te usando. Depois você fica transbordando de alegria. Porque quando Deus opera na sua vida e abençoa alguém, isso traz alegria.
A alegria da salvação. Aleluia, Deus! Que coisa maravilhosa que o Senhor fez. Né? E coisas são inesquecíveis, são marcantes. Eu podia ficar horas falando de coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida, mas eu não estou pregando a mim. Amém? Você é membro do corpo. Você é parte de Cristo. Cristo habita em você, se é que o Espírito Santo está em você. É isso que Paulo fala. Por isso examine o seu coração. Mas busca com zelo os melhores dons, e ele diz que ia mostrar um caminho mais excelente. Depois a gente falou sobre isso, que é o amor, porque sem amor, dom nenhum opera. Você pode até operar no dom, mas sem amor não dá. O amor é que motiva. Então você busca dom porque você ama alguém. Você quer ver gente curada, você quer ver cego ver, você quer ver surdo ouvir, você quer ver morto ressuscitar. Eu já olhei para o morto também, ainda não ressuscitou, mas olhei. Você quer ver morto ressuscitar? Você quer ver gente salva? Não importa. Tem. E não tem essa história. Se Deus usa você num dom, não tem essa história da a pessoa não creu. Não, teve gente que foi curada e não creu. Não cria, mas foi curada. 10 leprosos, só 2 creram, os 10 foram curados. Então, você tem que amar a pessoa. Se você não ama, não vai fluir. Se você não ama, você não vai buscar dom nenhum. Para quê? Deixa o mundo aí, né? Que nós cantamos aqui, indiferença, né? Que ele cantou, a música fala, não é isso? Indiferença. Lamento por viver diferente. Lamento fica lamentando aí. Para de lamentar e pede para ser cheio do Espírito Santo. É bonito cantar, lamento, mas eu não quero lamentar, eu quero buscar. Não estou condenando essa parte da música. Quero buscar, me enche do Espírito. Deus me enche do Espírito. Você acha que Deus vai te encher do Espírito se você não tem gana e sede dele? Não pode ser assim. Tem que ser com gana, com garra. Deus, eu quero ver milagres, eu quero ver maravilhas, eu quero ver a salvação de Deus. Deus é assim. Jesus mostrou, ele andou nessa terra libertando os oprimidos do diabo, curando, salvando, libertando os enfermos. E a igreja, no estado normal dela, deve viver assim. Não interessa se vão te chamar de A ou B, essas coisas que os homens fazem. Como é que é? Fugiu agora até o nome. Não interessa. O que interessa é ver a salvação de Deus. Você não quer ver a salvação de Deus? Você não quer ver gente mudada, gente salva, gente curada, gente tocada, Amém. Gente renovada, gente liberta? Tem me incomodado muito. Libertação, gente que está presa em pecados e não larga. Você não quer ver? Então, quando Deus se manifesta, milagres acontecem. Deus é um Deus de milagres. Não interessa se nos últimos dias muita gente vai ser enganada por prodígios e milagres de mentira, diz lá. Paulo diz sobre Satanás. Muita gente vai ser enganada, até vai achar que ele é o cara, mas não é o cara é Jesus. O cara é Jesus. E ele habita na igreja, ele habita na sua vida, na pessoa do Espírito Santo. Se alguém me ama, será amado do meu Pai. Eu e o meu Pai viremos e faremos nele morada. Glória a Deus. O maior poder do universo está disponível para você. Vou repetir.
O maior poder do universo está disponível para você. Se você não crê, tem que crer. Um momento único para praticar essas verdades. Então, um momento único da igreja. Porque a igreja chegou num momento que para ir lá precisa do Espírito Santo. Para ir lá precisa, né? Ronaldo até orou isso. Eu estava preparando essa mensagem, né? Eu falei, escrevi aqui agora isso que o Senhor orou. Ele orou, Deus faz prodígios, sinais no nosso meio. Eu estou com sede. Amém. Eu estou com fome. Não tem canção, eu tenho sede, eu tenho fome de ver a manifestação de Deus. O profeta diz, o Senhor descia e fazia o fogo incendiar os gravetos e pegava fogo no meio do seu povo. Fazia maravilhas que não esperávamos. Abacuque fala, o Senhor fez, imagina Deus, meu Deus. Os milagres, você lê na Bíblia, isso não é coisa estranha, se você clama a Deus. Você não tem vontade de ver Deus te usando, fazer um milagre no nome dele, uma cura, uma libertação, uma salvação, uma pregação, e levar as pessoas a receber Jesus? Tem. Eu quero isso. Eu quero isso. Amém? Amém. Eu quero isso. Eu estou com 40 e quantos anos de convertido. Eu continuo querendo. Desde o dia que eu converti lá. Eu comecei a pregar com um mês de convertido, substituí pastor. Eu até fiquei meio doido, eu não queria mais nada. Eu só queria acampar na porta do céu. Depois eu desci, alguém me laçou e eu pousei de novo na terra. Mas, amém? Amém. Você quer isso? Sim. Quer? Busque com zelo. Hoje não vai dar, mas na próxima você vai estar buscando, nós vamos ver manifestação do Espírito Santo. Deus vai te usar. Então, alguns dons aqui que eu falei, depois a gente desce a detalhe, né, que você clama a Deus, Deus me dá esse dom aqui, Deus me usa aqui, me enche do Espírito, sobretudo me enche do Espírito. O que impede da gente ser cheio do Espírito Santo? Pecado. Amar o mundo. A diversão do mundo é muito extasiante. Hoje é muito, você está com o mundo na sua frente, né? Como disse alguém numa debate essa semana, o celular pode ser uma bênção ou uma maldição. Uma bênção quando você usa ele propriamente, é uma maldição quando ele te cativa para te levar para caminhos obscuros. Quando aquele toque te leva para o inferno, você tem que escolher o céu ou o inferno. Vida com Deus, habitar com Deus, ou inferno. Porque o mundo sem Deus já é um inferno, mas tem um inferno lá, Deus nos falou. Jesus ensinou sobre o inferno. Foi Jesus que mais ensinou sobre o inferno. E quando ele falou sobre o inferno, ele falou para os discípulos. Ele falou para você não condenar o irmão, não julgar o irmão, que você está sujeito ao inferno. Jesus não. Jesus é fogo, não. Jesus bota fogo no negócio. Ele bote fogo na sua vida. Ele bote fogo no seu coração. Que você saia daqui querendo mudança de vida, querendo buscar Deus de verdade, né? Não confiando que o outro vai fazer por você. Não, tem o Joãozinho, né? Tem o Cris, está meio velhinho,
ele também, né? Então, para com isso. É você, como uma menina que orou por mim hoje, é você que é agente do Espírito Santo. Amém. Agente do Espírito Santo, número 5, atenção, tem alguém necessitado ali, vá lá e liberta ele em nome de Jesus. Ei, sou eu. Agente do Espírito Santo, número 7. Tinha uma irmã que os filhos eram o número 3, número 4, número 5 era chamar os filhos assim, o número 5. A irmã foi dessa igreja, tinha 5, mas agente do Espírito Santo, né? Agente do Espírito Santo. E olha, não tem idade, viu? Viu? Não tem idade, é de novo. Aí se deixa teu pai babando. Meu filho, o que é isso? Ele orou, olha o que aconteceu. Milagre, né? Tem que ensinar seus filhos. Deus pode fazer coisas maravilhosas. Eu lembro uma reunião familiar, meditação. Aí eu estava construindo o prédio lá no Buritis, onde moramos. Estávamos nessa reunião e era, vamos lá, Lucas tinha 10 anos. E aí o Lucas falou, eu acho que eu tenho uma palavra aqui para ler. Aí ele leu lá. E Samuel foi habitar no lugar alto que onde ele louvou o Senhor. E foi a palavra de Deus para a família, porque nós mudamos para o Buritis, era o lugar mais alto. E estava dificuldade para vender o apartamento. Na semana seguinte, uns dias depois, eu vendi um apartamentinho que a gente morava, todo mundo apertado em 2 quartinhos lá. Quer dizer, tinha 10 anos. Deus falou com ele. Lucas está ali atrás. Deus fala. Os jovens terão sonhos, visões. Velho que tem sonhos. Jovens terão visões. Deus usa qualquer um. Amém? Amém. Você não tem fome, sede, né, de impor a mão sobre o enfermo e ele, um cego vê. Eu ainda não vi um cego ver, mas eu verei. Precisa trazer o cego. Eu vou lá, meu pastor, você pode falar assim, meu pastor, ele é doido, ele diz que ora pelo céu. Mas quando você trouxer, você tem que vir cheio de fé. Que aí você vai pôr a mão junto comigo. Se não der certo, nós dois, né? E desculpa. Pedro vai, eu vou encerrar com isso. Pedro vai, aí a Dorcas, né? Ela está morta, né? Dorcas. Aí o Pedro entra no quarto dela. E o que o Pedro faz? Ele não ora pela morta, ele ajoelha. Eu não posso ajoelhar, mas ele ajoelha. E aí ele levanta e fala: levanta em nome de Jesus. Ela levantou. O que ele fez quando ele ajoelhou? Ele buscou a Deus. Então, se você vai orar por alguém e crer, você precisa crer. Então, em nome de Jesus, levanta, seja curado. Porque a vontade de Deus, você tem que buscar antes. Oh Deus, se for da sua vontade, cura. Isso é lindo. Mas não é assim que bem funcionou no Novo Testamento. Eles... o Pedrão passando e a sombra dele curando. Alguém perguntou se era a vontade de Deus? Não, Deus quer fazer milagres. Deus quer fazer sinais. São todos curados? Não. São todos salvos? Não. Eu já orei por uns 2 ou 3 que morreram. Eu já cheguei no hospital para visitar uma pessoa. Quando entrei no quarto, ele morreu. Eu fui visitar alguém no CTI, estava no CTI do João 23, levou um tiro,
né? A mulher dele pediu, fui lá, o médico, eu falei, ô doutor, é um caso de extrema unção. Aí ele deixou entrar. Aí eu levei uma palavra de Deus para ele, ele estava no fim mesmo. Levei, orei por ele. Quando eu saí, o médico me chamou, ele acabou de morrer. Então, gente, tem que crer. Eu penso que, espero que aquele homem tenha sido salvo. Eu fui orar por um que estava no CTI, que estava em coma, né? Era um tio. Aí eu fui, preguei para ele, que eu creio que pode ouvir, sei lá, os médicos e tudo. Mas eu preguei para ele, falei, se você me escutou e quer Jesus, pisca o olho. E ele piscou. Espero ver meu tio lá. Amém? Minha mãe, que faleceu ano passado, eu fiquei uma noite inteira, eu fiquei 30 dias pregando para ela, mas uma noite no CTI foi uma noite especial. Aí as últimas palavras da minha mãe foi, ainda que eu andasse. Tem que crer, tem que buscar, tem que pregar. Eu quero ser cheio do Espírito. Enche-me do Espírito. Deus te enche se você pedir, se você buscar, se você bater. Jesus falou, bater, pedir, buscar. Tem uma coisa de gana, de insistência aí.